venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Olá para todos que estão nos assistindo hoje, seja na televisão, ou em seus computadores, ou em seus telefones. Antes de começar, queria deixar cada ouvinte saber que estamos orando por você. Não só queremos compartilhar as boas novas encontradas na Bíblia, mas nós aqui no Está Escrito também queremos garantir que o Espírito Santo esteja trabalhando em sua vida. Assim como Jesus disse em seus últimos dias com seus discípulos: não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. E estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores, como também me amas. João 17, versículos 20 a 23. Saiba que você está em nossas orações. Oremos por você e a sua família. Rezamos por seu trabalho e a sua saúde. Rezamos para que seja abençoado. E saiba que enquanto você estiver com Deus, sua vida pode ser cheia de alegria, amor e esperança. A mensagem de hoje tem como objetivo te trazer mais perto de Deus, entendendo quão grande é o seu amor por nós, seus filhos. Hoje falaremos sobre a última ceia de Jesus. Nesta ceia, Jesus queria que seus discípulos soubessem que, se eles se aproximassem dele, ele poderia trazer-lhes alegria, amor e esperança, mesmo durante os tempos difíceis. Podemos ler João capítulo 13, versículos 1 a 3. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão, Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Esta foi a última noite em que Jesus esteve com os seus discípulos e ele sabia disso. Esta seria a última noite para ensiná-los e prepará-los. Esta foi a última noite antes do grande sacrifício que mudaria o mundo para sempre. O que você faz em uma noite tão importante? O que você faria? Jesus provavelmente fez o que a maioria de nós faria. Ele reuniu-se os que mais amou e tomou uma refeição com eles. Há algo especial sobre comer uma refeição com alguém. O que é melhor do que uma refeição com familiares e amigos? Mas Jesus, como sempre, faz algo que surpreende a todos.
Podemos ler, continuando, João capítulo 13, versículos 4 e 5. Então, se levantou e tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Imagine isso em sua casa hoje. Imagine o pai de casa tirando sua roupa e cobrindo com uma toalha usada para a limpeza. Então, um a um, essa pessoa lava os pés dos convidados que ele convidou para a sua casa. Isso não é algo que você vai ver muitas vezes. Os discípulos de Jesus também ficaram surpresos e Pedro, vendo o seu mestre curvando-se aos pés, rejeitou Jesus. Podemos ler João capítulo 13, versículos 6 a 8. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai levar meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém, mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Pedro não podia imaginar Jesus fazendo isso com ele. Pedro sabia que ele não era digno. Mas se ele realmente tivesse pensado nisso, Pedro deveria ter tentando lavar os pés de Jesus quando eles entraram pela sala, pela refeição. Vejamos a resposta de Jesus. João 13, versículos 8 a 11. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lava apenas os meus pés, lava também com minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar apenas os pés. Vocês estão todos limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: todos menos um. Mesmo na última noite, Jesus estava tentando ensinar seus amigos. Eles devem ser limpos por Ele. Eles devem deixar que Ele deixasse tirar seus pecados. Mas havia outra mensagem que Jesus também estava tentando ensinar. Ele sabia que ainda não estavam preparados para o trabalho que Ele tenha preparado para eles. Ele sabia que seus corações ainda precisavam ser transformados. João 13, versículos 12 a 17. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o senhor e o mestre, lavai os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão. E o mensageiro não é mais importante que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Jesus estava tentando ensinar a humildade aos discípulos. Jesus estava tentando mostrar que para você ser um verdadeiro cristão, você deve perceber que todos somos iguais. Mesmo Jesus, o Salvador e Filho de Deus, até se abaixou a lavar os pés daqueles que o rodeavam.
E observe o que ele disse no versículo 15, outra vez. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu sei que muitos de vocês, cristãos que estão ouvindo hoje, têm um serviço da Sagrada Comunhão. Eu sei que muitos de vocês fazem isso muitas vezes, ou outras apenas uma vez por muito tempo. Mas você sabia que a lavagem dos pés é uma parte importante desse serviço? Você sabe que é onde começa a cerimónia e que, sem ela, a sua Santa Ceia está incompleta e contrária ao ensino do próprio Jesus. Jesus disse que Ele nos deu o exemplo e que devemos fazer isso, e ainda tenho certeza de que muitos bons cristãos que me ouvem hoje fizeram a Santa Ceia muitas vezes e, no entanto, nunca fizeram isso da maneira que Jesus realmente nos ensinou a fazer. Mas você pode pensar, isso foi apenas por esse tempo, ou apenas para os discípulos. Mas vamos continuar lendo, porque Jesus vai nos dizer para quem, e é para quem e para não é. João 13, versículos 18 a 20. Não estou falando de vocês todos. Eu conheço aqueles que eu escolhi, pois têm de se cumprir e que as Escrituras sagradas dizem: aquele que toma refeição comigo se virou contra mim. Digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creem que eu sou quem sou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem receber aquele que eu enviar, estará também me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aqui Jesus está deixando bem claro quem não deve fazer o lava-pés. Aqueles a quem Ele não escolheu ou aqueles que não são dele. Isso significa que todos os que pertencem a Jesus devem fazer isso. E porquê? Porque todos nós precisamos aprender as lições que Jesus estava tentando ensinar aos discípulos. Todos nós precisamos ter a mesma mudança de coração. Ao rejeitar esta parte da Santa Ceia, você também está rejeitando sua humildade e ensino. Você pode ser como Pedro e dizer: não eu, Senhor. Mas Jesus lhe dará a mesma resposta no versículo 8. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo. Só depois de entender nosso lugar, aceitar a humildade e mudar nossos corações, estamos prontos para o resto da cerimónia. Vamos ler sobre isso em Lucas capítulo 22, versículos 14 a 16. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos, e lhes disse: como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Aqui vemos um pouco do amor que Jesus teve para os seus discípulos. Ele sabia que o seu tempo acabou. Ele sabia que a morte estava a apenas um dia de distância. Mas não era isso que ocupava sua mente. Em vez disso, ele só queria ter uma última refeição com os seus amigos e ensiná-los mais uma vez. Jesus continua. Podemos ler em Mateus 26, versículos 26. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou
o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Quando Jesus faz alguma coisa, tudo sobre isso é importante. Jesus poderia ter usado qualquer coisa para representar seu corpo, mas ele escolheu o pão. Porquê? No Antigo Testamento, um cordeiro foi usado para representar o sacrifício de Jesus. Porque Jesus não tomou carne de cordeiro e compartilhou com os seus discípulos. Há muitas respostas a essa pergunta, mas eu vou lhe dar uma das mais importantes. As pessoas de classe média e ricos podiam pagar um cordeiro sem muita luta, mas para os pobres era muito mais difícil. Para aqueles que realmente não tinham nada, era quase impossível. Mas mesmo a pessoa mais pobre podia encontrar pão. Também João 6, versículos 35 diz: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus queria garantir que todos pudessem participar dessa cerimónia. Não era apenas para os ricos ou poderosos. Não era apenas para os líderes e religiosos e reis. A salvação era para todos. A Bíblia também diz que ele partiu o pão e compartilhou com os seus discípulos. Jesus não apenas deu seu corpo para nós, mas deixou seu corpo ser destruído, quebrado, morto. Lemos Lucas capítulos 22, versículos 19. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Lucas nos conta uma parte importante desta cerimónia. Eu sei que muitos cristãos acreditam que o pão realmente se transforma em carne de Cristo. Mas aqui Jesus deixa bem claro que é uma memória de mim. Em nenhuma parte da Bíblia diz que realmente se transforma no corpo ou no sangue de Cristo. Isso nunca foi seu propósito. Seu propósito, como Jesus disse a si mesmo, é ser memorial de seu sacrifício. Está feito para que nunca mais esqueceremos o seu grande sacrifício para nós. Podemos ler João capítulo 14, versículos 24 a 27. A pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai, que me enviou. Tenho dito isso enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz, a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Esses versículos explicam porque o pão não precisa se transformar na verdadeira carne de Cristo. Quando aceitamos Cristo e somos batizados, recebemos o Espírito Santo e é Ele que nos transforma. O sacrifício de Jesus que lembramos na Santa Ceia e é o que nos dá o direito de ter o Espírito Santo e uma nova vida. Não precisamos da carne
ou do sangue real, porque já temos Jesus dentro de nós com o Espírito Santo. Basta olhar em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Devemos caminhar e colocar nossa força no Espírito e não na carne. Mas olha novamente, Romanos capítulo 8, versículos 8 a 11. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Quando comemos o pão da Santa Ceia, devemos lembrar o sacrifício que Jesus fez para que pudéssemos ser preenchidos com o Espírito Santo e sermos seres espirituais. Continuemos a entender mais sobre a ceia que Jesus fez com os seus discípulos. Vamos ler Mateus capítulo 26, versículos 27. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebem todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia que eu beber com vocês o vinho novo do reino do meu Pai. Jesus e seus discípulos bebiam suco. E por quê? Porque o suco foi um lembrante do sacrifício e da nova vida que Jesus está nos dando. E como lavagem dos pés e o pão, o suco era para todos beberem. A Bíblia deixa bem claro que todos deveriam beber do copo. Se você fizer a cerimônia e não beber, você não está fazendo a cerimônia por completo. Você não está aceitando o sangue de Cristo quando você apenas come o pão. Isto não sou eu dizendo a vocês, mas o próprio Jesus. Paulo diz o mesmo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pecou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Nós devemos comer e beber no serviço de comunhão,
Foi assim que Jesus ensinou e foi assim que Paulo aprendeu e ensinou também. E talvez você pense que não importa, mas vamos ver o que Paulo diz no mesmo capítulo. 1 Coríntios 11, versículos 27 a 30. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, está pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se você nunca fez a Santa Ceia, se você nunca fez isso da maneira que Jesus ensinou, por que não começar? Se você mora em Toronto ou perto de Toronto, procura uma igreja adventista do sétimo dia. Teremos imenso prazer em recebê-los na nossa comunidade e termos você participando desse momento tão especial que é a Santa Ceia. Não há um presente maior que já recebemos do que a oportunidade de sermos salvos pela graça de Deus. E nenhuma maneira melhor de lembrar desse presente do que através dessa cerimónia tão solene e cheia de significado que é a Santa Ceia. Entrega hoje o seu coração a Deus, meus amigos. Usufrua da sua bênção que Ele nos deu através dos seus ensinamentos. E veja o quanto a sua vida será transformada. Nós do programa Está Escrito Canadá estamos orando por você, para que essas palavras são faladas aqui possam tocar seu coração. Vamos orar. Deus, Tu sabes todos que estão a ouvir. Tu sabes todos que precisam aceitar a Tua salvação e fazer a Santa Ceia. Fica com eles hoje. É isto que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, foi muito bom estar aqui com vocês. E lembrem, quem está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.